Olá, amigos! Hoje temos uma missão dificílima, porque teremos de acompanhar o nosso herói e seus companheiros até o mundo ínfero, até o mundo de Hades e Perséfone. Começamos com o final do canto anterior, onde Odisseu e seus companheiros saíram da ilha de Circe chorando, não é para menos, porque eles imaginavam o que teriam de enfrentar. Mas eles saem com um vento favorável que a deusa proporciona. E eles chegam até a cidade dos Cimérios. Chegando lá onde reina uma noite eterna, eles se dirigem ao local indicado pela feiticeira Circe e fazem os rituais que ela havia prescrevido. Então, se vocês se lembram, ela pediu para que eles fizessem 3 libações, né? Uma com leite e mel, a outra com vinho e a outra com água e cevada branca. E após isso, o sacrifício daquele casal de cordeiros, né? Sendo que a fêmea era negra. E quando isso é feito e o sangue escorre, começam a chegar muitas almas de mortos. Só que como a Circe já havia explicado a Odisseu, ele não poderia deixar que nenhuma delas tomasse do sangue antes que chegasse o adivinho Tirésias, motivo pelo qual Odisseu estava ali, para consultar o vidente, que era dentre todos os eidolons, todas as almas dos mortos, a única que mantinha o nous, a única que mantinha o discernimento. E o objetivo dessa missão era saber o que o vidente tinha a dizer sobre a volta de Odisseu e a possibilidade dele chegar a Ítaca. Uma das primeiras almas que chega até Odisseu é justamente a do companheiro deles, Eupenor, que havia morrido na partida dos homens de Odisseu, né, para o país dos mortos, Eupenor. E essa alma implora a Odisseu que volte à ilha e que faça os rituais fúnebres necessários para que ele possa ter paz no mundo ínfero. E ele ainda, de certa forma, ameaça Odisseu, porque vá que Odisseu não cumpra o prometido, que ele se torne uma maldição dos deuses para o herói. Em seguida vem a alma de Anticleia, a mãe de Odisseu, mas Odisseu nem a ela permite que beba do sangue, até que chegue a Tirésias. Tirésias bebe do sangue, reconhece Odisseu e pergunta o que ele faz ali. Odisseu explica que fora justamente para consultá-lo e que ele quer saber o que acontece, por que ele não consegue voltar a Ítaca, o que ele ainda terá de passar. E Tirésias diz que, na verdade, quem o impede o retorno é justamente Poseidon, por ele ter furado o olho de Polifemo, o seu filho Ciclope, e que ele ainda passará por muitas provações até conseguir chegar. Entre elas, ele chegará à ilha Trinácia. E nessa ilha é onde estão os bois, os rebanhos de Hélios, o Sol, rebanhos de bois e de ovelhas. E diz Tirésias, como já havia dito Circe, que ele nem os seus homens tocassem nesse rebanho, porque se eles tocassem, a ruína seria inevitável. E ele diz também que quando Odisseu enfim chegar a Ítaca, encontrará lá os pretendentes. Após Odisseu matar os pretendentes e restituir a ordem no palácio, Tirésias diz que ele deve partir e caminhar muito longe, até chegar num local onde as pessoas não saibam nada sobre o mar e a arte da navegação. E ele deve levar com ele um remo. Quando ele cruzasse com um viajante que confundisse esse remo com uma pá, ele deveria fincar o remo no chão e fazer sacrifícios
expiatórios a Poseidon, o que ele tivesse de melhor. Feito esses sacrifícios, aí sim ele poderia retornar ao lar e teria uma velhice longa e a morte o encontraria feliz entre homens felizes. Depois disso, Tiresias parte e chega a mãe de Odisseu, Anticleia, que até então nem ela ele havia deixado beber do sangue. Aí ela bebe, imediatamente reconhece Odisseu e pergunta o que ele está fazendo ali, se ele já havia voltado a Ítaca. Ele diz que não e pergunta a ela como é que estava a sua pátria, como é que estava seu palácio, como é que estavam Penélope e Telêmaco e Laerte, seu pai, e por que ela morrera? E aí Anticleia conta tudo. Diz que Penélope continuava chorando por ele, sentindo e sofrendo a sua ausência. Telêmaco crescera, era agora um homem e cuidava dos bens paternos. E que Laerte, o velho Laerte, tinha se afastado do palácio e morava em condições muito humildes no campo. E que Anticleia havia morrido de saudades do filho. Após a partida de Anticleia, chegam inúmeras almas de heroínas gregas. E é muito interessante essa parte, porque nós entramos em contato com a existência de algumas heroínas através dessa passagem. Mas ele menciona aqui também algumas bastante conhecidas. Por exemplo, Alquimena, a esposa de Anfitrião e mãe de Héracles. Fedra e Ariadne. Leda, a mãe justamente de Helena e Clitemnestra. E muitas outras. Após a partida das almas das heroínas, a cena é cortada e voltamos ao palácio dos Feaces, onde Odisseu está narrando essas histórias, a sala do trono. E acontece algo muito interessante, porque a noite vai adentro. E o rei Alcino pede que Odisseu continue as suas narrativas. Mas Odisseu, vejam que interessante, ele chega num clímax, né? Nós estamos num momento em que ele se encontra no mundo dos mortos, no mundo ínfero. E nesse momento, o narrador Odisseu interrompe a narrativa para lembrar os seus anfitriões, que estão interessadíssimos na história, sobre o seu retorno. E ele diz assim: olha, Alcino, vejam se não é astuto esse Odisseu. Ele diz assim: olha, Alcino, se você me dissesse que eu teria de ficar aqui na corte dos Feaces por mais um ano, ao final do qual eu levaria bem mais presentes, eu toparia. Porque é importante que eu chegue a Ítaca, após tanto tempo, com muitos e valorosos presentes para ser reconhecido e valorizado pelos habitantes da ilha, pelos meus súditos. Olha a esperteza dele. E aí, Alcino reforça, né, a disposição de mandá-lo de volta com os devidos presentes, mas que ele continue contando suas histórias até o dia amanhecer. Mas o rei também dá uma cutucada, assim, dá uma sinalizada para Odisseu a respeito de suas narrativas, porque ele diz assim: ó Odisseu, não me pareces mentiroso, nem tecelão de falsidades. Ao contrário, parece que você tem muito discernimento. Então, por favor, temos todo o interesse de continuar ouvindo as suas histórias. Então percebam, né, que há um jogo de astúcia aqui. Porque por um lado Odisseu interrompe sua narrativa, pede mais presentes. Por outro lado, Alcino concorda e sinaliza que ele não conta mentiras, né, que ele não tece falsidades. Quer dizer, por favor, nos conte a história até o fim sem inventar mentiras. Odisseu retoma a narrativa contando que então aparece quem? O Eidolon, a alma de Agamemnon. E aí Odisseu pergunta a ele como ele havia ido parar no mundo ínfero, como ele morrera.
E Agamêmnon vai contar que ele morreu devido, né, a um complô feito contra ele por Clitemnestra, sua esposa, e por Egisto. E aí ele diz que nas mulheres não se deve confiar, embora Penélope não esteja acima de qualquer suspeita. Mesmo assim, ele aconselha a Odisseu duas coisas: nunca contar o pensamento inteiro para uma mulher, porque ela nunca se sabe o uso que ela fará disso. E para ele, just in case, chegar oculto até Ítaca, porque nunca se sabe o que pode planejar uma mulher. Então, é claro, o Eidolon de Agamêmnon, e essa é a história provavelmente da nossa próxima série, a tragédia de Agamêmnon. Lá a gente vai esmiuçar toda essa relação entre ele e Clitemnestra, mas ele está absolutamente ressentido e contra a raça feminina, porque ele morreu por dolo do qual a esposa participou. Após Agamêmnon, aparece o Eidolon de Aquiles e de Patroclo. E Aquiles bebe do sangue e vai estabelecer uma conversa com Odisseu. E Odisseu saúda Aquiles, fica emocionado ao vê-lo, né, o maior dos heróis da guerra de Troia, e diz a ele: ó Aquiles glorioso, quando eras vivo, recebias honras dignas dos deuses, e agora vejo que é um rei entre os mortos. E Aquiles responde: pois eu, Odisseu, preferia ser o servo do mais humilde homem que vive sobre a terra, de posses muito moderadas, do que ser o rei entre os mortos. Nada me alegra nessa minha condição. Então vejam que neste momento, no momento da épica grega, a visão que se tinha da vida após a morte não era das melhores. E esse testemunho de Aquiles aponta nessa direção. Aquiles também quer saber notícias do mundo dos vivos e pergunta para Odisseu se ele tem alguma notícia de Peleu, seu pai, ou de Neoptólemo, seu filho. E Odisseu responde que de Peleu nada sabe, mas que Neoptólemo foi muito valoroso, muito corajoso nas batalhas e que quando a guerra de Troia acabou, ele continuava vivo. E aí Aquiles, com essa notícia sobre o valor guerreiro do filho, parte feliz. E surge então a alma de um grande desafeto de Odisseu, de Ájax, filho de Telamon. No final da guerra de Troia, era necessário saber para quem iriam, como prêmio, as armas de Aquiles, o maior dos heróis. E essas armas, se eles tivessem sido justos, os aqueus, os gregos, elas deveriam ir justamente para Ájax, que era o segundo em valor guerreiro e em beleza, inclusive, diz Odisseu, depois de Aquiles. Acontece que Palas Atena intercede, mexe lá seus pauzinhos divinos em favor de Odisseu. E a ele acabam sendo atribuídas as armas de Aquiles. E Ájax nunca perdoou. Existe uma tragédia homônima de Sófocles que conta o que aconteceu com esse herói. Quem sabe um outro futuro tema de uma outra série. Mas aqui o que nos interessa é que Ájax, mesmo morto, mesmo no mundo ínfero, está ainda muito bravo com Odisseu. E Odisseu tenta se desculpar com ele, reconhece que as armas, na verdade, era ele que as merecia e conta que todos os aqueus choraram muito após a sua morte. E pede perdão a Ájax. Ájax não responde e desaparece. Depois, Odisseu vê e conta para os feaces o suplício de dois personagens famosos da mitologia grega, de Tântalo e de Sísifo. Ele vê a condição de Tântalo, que está com água até quase próximo à sua boca,
mas sente muita sede, porque toda vez que vai tomar essa água, a água escorre até os seus pés e entra na terra. Ele está cercado por árvores frutíferas, cujas frutas pendem dos cachos, dos galhos e quase chegam até a sua boca. Quando ele se volta para apanhar essas frutas, os galhos sobem e desaparecem nas nuvens. Então, ele, cercado de comida e bebida, não consegue beber nem comer. O outro suplício que Odisseu conta aos feaces é o de Sísifo, que todos os dias empurra uma pedra, uma rocha muito pesada até o topo de um monte. E quando a pedra chega lá, ela escorrega, rola para baixo e ele tem que efetuar novamente a mesma tarefa. O motivo dessa maldição de Tântalo e de Sísifo não é contado aqui na Odisseia e não temos tempo para falar sobre isso agora, ok? Então continuemos. Por fim, o último Eidolon que Odisseu vê é do nosso grande, do maior herói dos gregos, que é Héracles. Na verdade, o próprio Odisseu sabe que ali está apenas uma sombra, um simulacro de Héracles, porque o verdadeiro encontra-se no Olimpo, porque ele se casou com Hebe, filha de Zeus e Hera, e que significa a eterna juventude. Hebe, até o substantivo Hebe, em grego antigo, significa juventude. Então é uma forma simbólica de, ao se casar com a eterna juventude, Héracles adquiriu, enfim, a imortalidade. Então vou fazer uma parte só para comentar que o herói Héracles, ele tinha dois tipos, isso já é história, né, histórico. Héracles teve dois tipos de culto no mundo grego antigo. Um, na qualidade de herói, que teria morrido e seu ídolo descido ao mundo ínfero. E o outro, na qualidade já de Deus, por ele ter adquirido, segundo algumas fontes, a imortalidade ao, no final das contas e de tantos trabalhos e de tanta coisa, ter se reconciliado com Hera e se casado com a filha de Hera e Zeus, Hebe. Após ver Héracles e trocar algumas palavras com ele, Héracles reclama um pouco porque teve que ficar durante muito tempo submisso a um homem, o primo Euristeu, muito inferior a ele. E até o Hades ele teria vindo para buscar o Cérbero, né, o tricorpóreo cão. Feito isso, começa a aparecer uma multidão incontrolável de almas. Odisseu se assusta e rapidamente chama seus homens e parte para as naus. E com isso, gente, terminamos o canto 11. No próximo episódio, veremos o retorno de Odisseu à ilha Eeia, ao mundo de Circe, para cumprir as promessas feitas ao Eidolon de seu companheiro morto na partida. Até lá, muito obrigada!